Olá, alunos, bem-vindos a mais uma aula de ciências, aula de número 7 do oitavo ano, com o tema vacina e resposta imune. Na aula de hoje, nós vamos entender basicamente como é que funciona o sistema imunológico, quais são os tipos de resposta imunológica e como é que a vacina, atua ajudando o sistema imunológico a nos proteger de diversos patógenos, tá bom? Primeiro vamos entender, o que é a resposta imune, tá bom? Acompanhe comigo na telinha. Primeiramente, o sistema imunológico ele é um sistema que garante a proteção do nosso corpo, evitando substâncias estranhas e patógenos, tá? Quando eu falo patógenos, são micro-organismos, bactérias, vírus, tá bom? Fungos, tá? Então são patógenos. O processo de defesa do corpo através do sistema imunológico é chamado de resposta imune. Então, o nosso sistema imunológico ele trabalha através de respostas imunes, tá? Nós temos dois tipos básicos de resposta imune, a resposta imune inata e a resposta imune adquirida. Na aula de hoje, nós vamos estudar mais a resposta imune adquirida, tá bom? Porque ela tem muito a ver com a vacinação. Na telinha, eu coloquei para vocês um quadro que fala, que resume bem, os dois tipos de resposta, e o que caracteriza cada um. Ali tem para vocês, a resposta imune inata já nasce com a pessoa, Inata, o próprio nome já diz, nasce com a pessoa, tá? É formada por barreiras físicas, químicas e biológicas, tá? Então a pele já nasce com a pessoa. Então a pele, ela é uma barreira física, tá? Que impede a entrada de alguns patógenos, tá? Então ela faz parte da resposta imune inata, que já nasce com a pessoa. Nós temos secreções, nós temos glândulas que secretam substâncias que vão nos ajudar a nos proteger contra patógenos, tá? Nós vamos ter processos inflamatórios, tá? Que também têm um papel imunológico, tá? Então, a resposta imune inata já nasce com a pessoa e são processos, que evitam, que impedem a entrada de alguns patógenos, tá? Mas não conseguem barrar 100%. A resposta imune adquirida já é um pouco diferente, tá bom? Ela é formada por anticorpos e células de memória. Nós vamos estudar ela mais fundo agora, tá? Nós temos a resposta imune adquirida, que tem muito a ver com a vacinação, tá? A resposta imune inata fica para outro momento. Na aula de hoje, nós vamos focar na resposta imune adquirida, tá bom? Como o próprio nome diz, a resposta imune adquirida é a imunidade gerada ao longo da vida, ativada após o contato inicial com diferentes patógenos. Então, quando você, ao longo da sua vida, entra em contato com uma bactéria, com um vírus, o seu corpo ativa essa resposta imune adquirida, tá bom? E aí começam uma série de processos que nós vamos ver agora, tá bom? Células da imunidade adquirida reconhecem os antígenos, tá, gente? Quando eu falar antígenos, é a mesma coisa que patógenos, são substâncias estranhas, tá bom? Então, as células da imunidade adquirida reconhecem os antígenos, ocorre então a produção de células de memória e anticorpos específicos para o agente invasor. Então, digamos que você entra em contato com um vírus, tá bom? Esse vírus, ele passou ali a resposta imune inata, então ele passou pelas primeiras barreiras do organismo, tá? Elas não foram suficientes para barrar esse organismo, então o vírus chegou e se instalou no seu organismo. A resposta imune adquirida, as células dessa resposta imune adquirida, ela vai identificar que existe no seu organismo um antígeno, um patógeno, um organismo estranho, tá bom? E ela vai começar a estudar esse antígeno, esse patógeno. Então as células vão lá e vão começar a estudar esse antígeno, tá? A partir do momento que ele identifica esse antígeno, esse patógeno, essas células da resposta imune adquirida vão começar a formar anticorpos, que são substâncias que vão combater o patógeno, tá? Então, o sistema imunológico adquirido ele trabalha com células de memória que vão identificar e vão guardar essa informação sobre esse organismo na memória do seu sistema imunológico, tá? E depois que ele identificar o organismo invasor, ele vai produzir anticorpos que vão atacar e destruir esse patógeno, esse vírus, essa bactéria, tá? Então, quando você entra em contato com algum organismo invasor, o sistema imunológico, a resposta imunológica adquirida, ela entra em ação, tá bom? A vacinação é um processo que manipula a resposta imune adquirida. Então, a vacinação foi o meio que a sociedade, que os cientistas desenvolveram para estimular a sua resposta imunológica adquirida, para que seu corpo se proteja de agentes invasores. Nós vamos entender agora como é que funciona a vacinação e como é que ela estimula a resposta imune adquirida, tá bom?
Então eu coloquei para vocês na telinha, né, um resumo, né, dos principais mecanismos de ação das vacinas, tá? Cada vacina tem um mecanismo de ação próprio, tá? Mas no geral existe ali padrões que se repetem, tá? Então vamos começar ali, são 4 pontos, tá? Por meio da vacina é injetado no organismo o agente patogênico, né? Pode ser uma bactéria, tá? Para o qual seja a resposta imunológica, ou seja, você vai injetar por meio da vacina o organismo, né, com o qual você quer se proteger, tá? Contudo, esse agente que vai ser injetado através da vacina, ele encontra-se atenuado ou morto, tá? Então, o organismo que está ali na vacina, que vai ser injetado na pessoa, ele vai estar atenuado, ou seja, enfraquecido ou morto. Ou às vezes até mesmo são só fragmentos daquele vírus, daquela bactéria, tá? Só para estimular o teu sistema imunológico, porque se você colocar o patógeno vivo, né, você vai desenvolver a doença, e não é esse o objetivo, tá? A vacinação ela quer estimular o seu sistema imunológico. Então, nós só injetamos organismos enfraquecidos, mortos, ou só fragmentos desse organismo, tá? O agente atenuado ou morto ativa a resposta imune adquirida, né? Então ele vai lá e vai influenciar, vai manipular o teu sistema, a tua resposta imune adquirida, tá? É gerada uma memória imunológica, registro do antígeno e produção de anticorpos pelas células do sistema imunológico. Então, esse organismo atenuado entra no teu sistema imunológico, tá? A tua resposta, as células, né, da resposta imune adquirida vão lá, vão identificar esse antígeno, vão produzir anticorpos e vão guardar na memória informações sobre esse antígeno, porque se ele vier a entrar, se o corpo da pessoa, né, daquela pessoa que tá ocorrendo a vacinação, entrar em contato com esse mesmo organismo futuramente, mas agora o organismo vivo, né, normal, o sistema imunológico já tem informação sobre ele e já tem anticorpos prontos para ele. Então a resposta imunológica vai ser mais rápida e mais eficiente, tá? Tá até ali na telinha, ó. Se futuramente o agente invasor, agora real e vivo, não mais enfraquecido ou atenuado, tá? Entrar em contato com o mesmo indivíduo, seu corpo já estará preparado para produzir um grande número de anticorpos em pouco tempo, pois já conhece o invasor. Então a vacinação é basicamente isso, você injeta um organismo enfraquecido para estimular a resposta imunológica da pessoa, tá? O sistema imunológico, ele já começa a conhecer aquele antígeno, produzir anticorpos. Então, se futuramente a pessoa entrar em contato com um vírus, né? Um vírus, por exemplo, agora o vírus está ali no ambiente, ele é um vírus vivo, real, tá? Se ela entrar em contato com ele, o sistema imunológico vai lembrar, né? Ela vai ter a memória imunológica, ela vai lembrar que já teve contato com aquele vírus, né? E já vai ter anticorpos prontos, né? Então a resposta imunológica vai ser muito mais eficiente. O seu corpo vai conseguir destruir aquele patógeno muito mais rápido. Então esse basicamente é o mecanismo de funcionamento da vacina. Ela vai estimular a tua resposta imune adquirida, tá bom? Um pouquinho sobre assim, algumas informações, né, históricas sobre a vacina, né, e as importâncias dela, tá? Acompanhe comigo na telinha. Ó. Foi em 1798 que o termo vacina surgiu pela primeira vez, graças a uma experiência do médico inglês Edward Jenner. Tá? Então foi ele que, pela primeira vez, começou a desenvolver ali uma vacina bem até basal, né? até simples, meio rudimentar, mas foi ele que deu o primeiro passo para o desenvolvimento da vacina. Tá? As vacinas são fundamentais para o combate de doenças na história da medicina, né? Hoje são consideradas o tratamento com melhor custo-benefício em saúde pública. Então, hoje, a melhor estratégia em saúde pública para algumas doenças ocorre por meio da vacinação, tá bom? Episódio interessante, revolta da vacina no Rio de Janeiro em 1904, tá? Então, partindo aí para uma parte mais histórica, Sobre vacina, nós temos um episódio muito interessante na história, que é a revolta da vacina, lá no Rio de Janeiro, tá? Basicamente, o Rio de Janeiro naquela época era acometido por muitas doenças, né? Era uma cidade muito, assim, suja, não tinha saneamento básico. Então, a varíola era uma doença que acometia muito a população naquela época. O governo, né, começou uma campanha de vacinação contra a varíola. Contudo, como a população não tinha muita informação sobre o que era a vacinação e por que a vacinação era importante para combater as doenças, eles ficavam ali meio desconfiados, né, de aquela vacina ser, na verdade, algo que iria prejudicá-los, tá?
E o governo, né, também agiu um pouco assim, com truculência. Então, os agentes da vacinação acabavam invadindo as casas e vacinavam à força as pessoas. Isso, naquela época, gerou uma histeria coletiva muito grande e gerou a chamada revolta da vacina. A população se revoltou contra a campanha de vacinação e contra esses agentes que entravam nas casas e vacinavam eles à força, né? Então, ambos estavam errados, né? A população não tinha conhecimento sobre vacina e o Estado adotou uma postura muito autoritária de invadir a casa das pessoas e vacinar elas, ao invés de o correto seria informá-las, né, da importância da vacina, de como funciona, para que elas se vacinassem de boa vontade, tá? Então, um episódio interessante que envolve a vacina é isso, a revolta da vacina lá no Rio de Janeiro em 1904. Depois vocês podem pesquisar mais, tá? Crises contemporâneas questionam a forma e a eficácia das vacinas. Então, nós temos já movimentos atuais, né, de pessoas que questionam se as vacinas realmente são eficazes, né, se elas passam por rigorosos testes ou não, tá bom? Então, existe aí um movimento atual que questiona muito essa utilização das vacinas no combate de doenças, tá bom? Partindo agora para o nosso exercitando, tá bom? 3 questões que vão dar ali uma resumida boa na nossa aula. A questão número 1 pergunta: vacinas estimulam qual tipo de resposta imune? Falei para vocês, né? A 2. A campanha nacional de vacinação do idoso, instituída pelo Ministério da Saúde do Brasil, vem se revelando uma das mais abrangentes dirigidas à população dessa faixa etária. Além da vacina contra a gripe, os postos de saúde estão aplicando também a vacina contra a pneumonia. É correto afirmar que essas vacinas protegem por quê? Falei para vocês como é que o mecanismo básico de ação das vacinas, né? E a 3, as vacinas são seguras? O que vocês acham? Bem fácil, né? Vamos lá, resposta? 3, 2... Então, gente, a questão número 1, tá? O tipo de resposta imune que as vacinas manipulam e estimulam é a resposta imune adquirida. Lembra que nós temos a inata, que já nasce conosco, né? A pele, secreções, até mesmo o mecanismo da febre, inflamações, são barreiras imunes inatas, que já nascem conosco. Do outro lado, nós temos a resposta imune adquirida, que nós vamos desenvolvendo ao longo da vida. Quando nós entramos em contato com algum vírus, bactéria, o nosso organismo começa a produzir substâncias para atacar esses antígenos, tá? Então, as vacinas estimulam a resposta imune adquirida, tá? A 2, a resposta é a letra C, né? As vacinas elas protegem porque induzem resposta imunológica. Então, a vacina ela estimula o seu corpo a produzir anticorpos para atacar aquele patógeno que está invadindo o seu corpo, tá? Então é por isso que elas são tão eficazes, tá? E a 3 pergunta: as vacinas são seguras? Lembra que eu falei para vocês que existem movimentos contemporâneos que questionam a forma e a funcionalidade das vacinas, tá? E a 3 pergunta se elas são seguras, tá, gente? A resposta é sim, tá, gente? As vacinas, elas são desenvolvidas através de um rigoroso processo, né, de pesquisa científico, né? Então, você tem várias fases para que uma vacina seja autorizada, né, para que seja utilizada nas pessoas. Você tem a fase de teste em animais, a fase de teste em pessoas, você tem uma série de procedimentos muito rigorosos, tá? Então, se uma vacina chega no posto de saúde para ser aplicada a uma pessoa, ela já passou por inúmeros testes e tem uma taxa muito grande de confiabilidade, tá bom? Então, as vacinas são seguras, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham compreendido aí basicamente os tipos de resposta imune, como é que a vacina ela estimula o nosso sistema imunológico, né, na produção de substâncias que vão nos proteger, tá bom? Essa aula fica disponível na plataforma Edu, que desejo bons estudos e até a próxima.